Olá, queridos irmãos, boa tarde, graça e paz. Aqui quem está falando com vocês é o pastor Lúcio Mauro e eu venho nessa tarde fazer com vocês trazer para vocês, na verdade, uma palavra muito esclarecedora, uma palavra muito importante que se encontra dentro do livro do Apocalipse, no seu capítulo de número 8, no seu versículo de número 1 até o versículo de número 13, aonde que a Bíblia vai mencionar para nós sobre o episódio das 7 trombetas do Apocalipse. Eu quero trazer para vocês nessa tarde uma palavra sobre as 7 trombetas do Apocalipse, capítulo de número 8, no versículo de número 1 do livro do Apocalipse. O interessante é que dentro deste contexto do Apocalipse capítulo 8, eu encontro João. João aqui ele está tentando falar para nós que apareceu no cenário exatamente na abertura do 6º selo. João está falando que houve um silêncio no céu por quase meia hora. É bem na verdade falar isso com vocês, que quando João está descrevendo para nós que houve silêncio no céu por quase meia hora, eu vejo que esse silêncio foi um silêncio literalmente total, sem som de anjos, sem som de adoração, sem som de harpas, sem som de harpistas, sem som de glorificação. Literalmente, a Bíblia fala que teve um silêncio no céu por quase meia hora. Eu vejo por esse texto bíblico que este selo que João viu aberto, que é o 6º selo, este selo é um período das 7 trombetas do Apocalipse. E é bem na verdade também lembrando para vocês que quando fala sobre essas 7 trombetas, que é uma série de 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. E essas 7 trombetas que há de ser tocada, a Bíblia diz que no período fatídico de grande tribulação, depois do desaparecimento da igreja no planeta Terra, a Bíblia fala que vai ser implantada no sistema do governo humano um período fatídico probatório de 7 anos que a Bíblia e as profecias mencionam como as 7 grandes trombetas do Apocalipse, os 7 grandes selos que serão abertos e as 7 taças que serão derramadas. Isto é período de grande tribulação que afetará o sistema do planeta Terra pelo um período de 7 anos. E João está vendo que de repente entrou no cenário 7 misteriosos anjos. E que estes 7 misteriosos anjos receberam 7 misteriosas trombetas. E o impressionante é que a Bíblia fala que quando João ele começou a ver que 7 misteriosos anjos entraram em cena com seus respectivos 7 trombetas, a Bíblia fala que de repente entrou no cenário, isso lá no verso 3 do capítulo 8 do Apocalipse, entrou no cenário do ser angelical, no espaço divino de Deus, na atmosfera de Deus, entrou no cenário um outro anjo. E esse outro anjo que entrou não faz parte do grupo dos 7 com as suas trombetas. A Bíblia fala que entrou no cenário um outro anjo e que a Bíblia fala que esse outro anjo colocou-se de pé junto ao altar. E que este anjo veio trazer nas tuas mãos o incenso com as orações dos santos.
E a Bíblia diz que este anjo, quando adentrou no cenário, a Bíblia diz que esse anjo, logo ele tomou o incensário e começou a lançar-se sobre a terra. Isso é aonde que saiu vozes e trovões e relâmpagos e houve terremotos. O impressionante é que isso tudo está deixando o cenário mais misterioso. Tanto que se nós observarmos lá no contexto do próprio Apocalipse, muito especialmente dentro do contexto do capítulo 8, vocês vão encontrar as 7 trombetas sendo mencionadas. Vocês vão encontrar a primeira trombeta que baseia-se no versículo de número 7, aonde que uma terça parte da mata verde há de ser queimada, como a chuva de granizo com fogo e gelo. Haverá a segunda trombeta, que João fala que uma coisa gigantesca, como a grande montanha ardendo em fogo, que vai cair sobre os oceanos, deixando uma terça parte da população marítima morta. A Bíblia fala que em sequência haverá a terceira trombeta sendo tocada. E essa terceira trombeta, João fala que há de se derramar sobre os fontes dos rios uma pedra amarga chamada absinto. E este absinto vai cair sobre a fonte das águas potáveis, tornando-as envenenadas. Morrerão uma terça parte dos habitantes dos rios e também quem dessas águas tomarem. O impressionante é que a Bíblia descreve que também haverá a quarta trombeta. Isso no seu verso 12, aonde que vai ser atingido o sistema solar. O Sol, a Lua e as estrelas serão literalmente feridos, aonde que 1/3 de seus brilhos naturais serão extintos. Quando nós falamos sobre o que se refere período de grande tribulação, eu, pastor Mauro, eu costumo falar que a mente do ser humano, a mente humana, ela não está programada, isto é, ela não está apta para entender, para captar o que é o período fatídico de grande tribulação na terra. Jeremias no capítulo 30, no seu verso 7, Jeremias entra no cenário dizendo: e haverá um tempo de pavor, um tempo de angústia para Jacó. As pessoas que ficarem no planeta Terra, nesse episódio, haverá um verdadeiro beco sem saída. Não haverá escapatória, não haverá como você correr para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para o alto, para baixo. Não adianta, porque o planeta Terra vai estar envolto a grandes catástrofes. A única mente humana, ela não está apta para entender o que é o período fatídico de grande tribulação. O interessante é que lá no verso 8 do capítulo 8 do livro do Apocalipse, João está dizendo que eu, João, vi que o primeiro anjo apareceu no cenário tendo na tua mão a primeira trombeta. E eu, João, eu vi que essa primeira trombeta foi tocada e houve imediatamente, caindo do sistema dos céus à terra, atingindo uma terça parte das matas verdes do planeta Terra, aonde que eu via que caía sobre a terra uma chuva de granizo misturado com fogo e sangue, aonde vai atingir uma terça parte das matas verdes, e João descreve dizendo que uma terça parte das matas verdes elas foram queimadas. Uma coisa interessante, digna de ser ressaltada para vocês, que aqui eu estou vendo fogo misturado com gelo, que é saraiva, que é pedra de gelo, aonde que o fogo não terá poder de derreter o gelo, nem o gelo poder de apagar o fogo. É Deus aqui nesse momento que ele está usando a própria natureza, a própria matéria,
para manifestar-se o seu julgamento sobre o planeta Terra. Eu ouço pessoas dizerem para mim: não, pastor Mauro, o senhor é uma espécie de um terrorista. O senhor está colocando terror na mente do povo. Não, não sou eu que estou pondo terror, eu estou lendo textos. Não adianta, você pode fugir de seu pastor, você pode fugir de sua igreja, você pode fugir de sua chamada, você pode fugir de sua responsabilidade, você pode fugir de sua família, mas você não vai conseguir esconder-se deste período, muito menos dessa profecia. Ainda que se eu escondesse na profundeza dos oceanos, o Senhor dará ordem para que uma serpente marinha me morda. Não tem como escapar. A única senha do escape desse período é chamado Jesus Cristo Nazareno. Quer queira a raça humana ou deixar de acreditar, esse fato vai acontecer. Você pode rasgar esse episódio das páginas da Bíblia, mas você não vai impedir esse acontecimento de vir à tona. Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja. E este planeta Terra ficará um verdadeiro caos. Chuva de granizo, com gelo, com fogo, misturado com sangue caindo sobre a mata verde. O interessante que eu vejo nesse episódio é que haverá um pavor, haverá um pânico generalizado nos seus dois hemisférios terrestres, que não haverá escapatória, tanto para negros, quanto para brancos, quanto para gordos, quanto para magros, quanto para ricos e quanto para pobres. A Bíblia diz, lá no livro do Apocalipse, muito especialmente no capítulo 8, no seu versículo de número 8, João está dizendo que eu vi que o segundo anjo tocou a sua segunda trombeta. E eu vi que apareceu no cenário o anjo com a sua segunda trombeta, e eu, João, descrevo no verso 8 do capítulo 8 do Apocalipse. E eu vi caindo no mar uma coisa. A expressão da palavra que João está dizendo que é uma coisa é tão sinistro, é tão bizarro, é tão odiento, é tão catastrófico, é tão sinistro, que João ele nem nome quis dar de imediato. João disse: eis que eu vi caindo no mar uma coisa, ardendo em fogo, e caiu sobre o mar, aonde que vai deixar um rastro de destruição, um rastro de fumaça tóxica no ar, aonde que a Bíblia fala que tornou-se em sangue a terça parte das águas dos oceanos. O interessante é que quando a Bíblia fala sobre as 7 trombetas, sempre é uma terça parte ou um terço. A quantidade restante há de ser completa sobre o derramamento das 7 taças, da ira de Deus. Eu não sei se o leitor bíblico percebeu, mas João está dizendo no capítulo 8, verso 8, que eu vi caindo do mar uma coisa, que essa coisa vai atingir as águas dos oceanos, aonde que uma terça parte do mar ficará em sangue coagulado, e a metade da terça parte da população marítima há de ser mortos. E vai destruir os navios, submarino, barco de pesca, barco de luxo, iates, destruição parcial. Uma terça parte. Eu moro em uma região marítima, eu moro em uma região praiana. De onde eu moro aqui até próximo mar deve algo em torno de uns 200, 300, 400 metros aproximadamente. Deixa eu dizer aqui para vocês um detalhe.
Sim, a Bíblia está dizendo que vai cair do mar uma grande montanha, uma espécie de um meteoro que vai atingir os oceanos. Então isso me leva a crer que vai haver um tsunami destruidor, aonde que a Bíblia fala que uma terça parte da população marítima há de ser mortas. Eu moro numa região praiana. Se porventura eu não for arrebatado na primeira leva dos arrebatados, eu terei que conviver em meio a um caos generalizado na raça humana. Eu terei que conviver com pânico. Primeiro com pânico psicológico, pelo fato da igreja ter sido arrebatada e eu ter ficado. Pelo fato da destruição das ervas verdes do planeta Terra sendo queimada. Agora pela destruição de uma terça parte dos mares sendo afetados. Sangue coagulado. Eu moro em uma região praiana, como eu disse para vocês. Eu serei obrigado a conviver em meio de milhões e milhões de seres, habitantes do mar, peixes, grandes, pequenos, vários animais marítimos, mortos, encalhado nas praias, nas pedras. Sem contar no estado de putrificação. Sem contar no estado de calamidade. Enxame de moscas tomará conta da carnificina, das carnes dos animais marítimos putrificados sobre as águas dos oceanos, que uma vez estará como coagulado. João está dizendo que eu vi caindo no mar uma grande coisa ardendo em fogo, e uma terça parte dos habitantes do mar foram mortos. Uma coisa interessante também que eu aprendo com isso tudo é que lá no versículo de número 10 do capítulo 8, verso 10, João está dizendo que eu vi o terceiro anjo que levantou-se e tocou a sua terceira trombeta. E eu vi que no toque dessa terceira trombeta eu vi que uma grande estrela, e essa grande estrela que caiu do céu, essa estrela veio ardendo como uma tocha destruidora, e essa estrela, ela veio com uma proporção destruidora tão grande que ela veio e atingiu a terça parte das águas e as fontes dos rios, tornando-as amargas, morrendo uma terça parte da população dos rios, e morrerão também quem dessas águas beberem. Vocês perceberam que primeiro foi o toque da trombeta, aonde acontecerá a chuva de granizo com sangue e gelo caindo sobre a mata verde, deixando o ambiente com fumaças, trazendo sequência de doenças respiratórias. Em sequência, sem tempo de intervalo, uma grande montanha caindo do céu, rasgando a camada e caindo exatamente sobre a fonte das águas, sobre os mares, aonde que os mares ficarão mortos à sua terça parte. Em sequência, agora João está dizendo que a terceira trombeta é de ser tocada. E essa terceira trombeta, quando vai ser tocada, a Bíblia diz que essa terceira trombeta tocada vai cair na fonte dos rios. E essa estrela tem nome chamada de absinto. Tornarão amargas essas águas. Uma terça parte dos habitantes dos rios serão mortos. João está dizendo com tanta precisão que quem beber dessas águas também morrerão. Pânico exagerado sobre o contexto da humanidade. Pânico por todos os lados. Tornarão-se águas venenosas. Eu ouço pessoas dizer que isso é apenas um faz de conta. Mas você pode fazer de tudo, mas você não vai conseguir impedir que esse fato aconteça. Pessoas morrerão? Com certeza morrerão. Nesse período de tribulação, será pânico em 2 hemisférios terrestres. Um verdadeiro beco sem
saída é um estreito na terra dos viventes. O que mais me deixa vendo nesse contexto é que não terá água potável para o uso de consumo. É fonte das águas e os rios amargos como absinto, sem água para consumo, sem água para banho, sem água para alimento, sem água para uso doméstico, sem água para beber, sem água para limpeza pessoal, sem água para consumo alimentício. Morrerão os homens quem beberem dessas águas. Se tratando que agora mesmo a fonte os oceanos estão com sangue coagulado, com com milhões de peixes apotrificados nas praias, um enxame de mosca em todos os lugares. Agora vem a fonte dos rios, os rios sendo atingidos com absinto, uma pedra vindo batendo na fonte dos rios. Na fonte dos rios. Esse planeta Terra será um período de terror generalizado nos seus 2 hemisférios terrestres. Aproveite agora enquanto que a arca está de porta aberta. Porque vai chegar uma hora em que a arca vai ser fechada do lado de fora. O arrebatamento é uma realidade. O arrebatamento não é invenção da minha cabeça. O arrebatamento não é uma invenção da cabeça de pregadores agitados. O arrebatamento o arrebatamento é algo sério. Esteja você preparado para subir na primeira leva dos arrebatados. Quem ficar nessa terra há de encontrar o período fatídico por todos os lados. Você talvez não pode admitir essa verdade, mas você não pode impedir essa verdade acontecer. Jesus é a única senha que leva o homem para o céu. Ele disse que ninguém vai ao Pai a não ser por mim, que é o Senhor. Ele é a porta. Ele é o caminho. Primeira trombeta tocada, chuva de granizo com fogo. Segunda trombeta tocada, uma grande pedra caindo no mar, matando a terça parte da população marítima e ocasionando que uma grande destruição, estado de putrificação, de peixes apodrecidos nas praias. Terceira trombeta, pedra amarga, absinto caindo na fonte dos rios, sem ter consumo de água. Mortos uma terça parte dos rios e dos habitantes dos rios. Agora a Bíblia fala que a quarta trombeta vai ser tocada. E essa quarta trombeta, quando vai ser tocada, João está dizendo que o quarto anjo entrou no cenário tocando a sua quarta trombeta, e que esse anjo, no tocar dessa quarta trombeta, a Bíblia fala que este anjo, ele vai tocar a sua quarta trombeta e vai ferir uma terça parte do sol, uma terça parte da lua, uma terça parte das estrelas, para que semelhantemente não brilhe ao dia, e semelhantemente também que não brilhe à noite. Vocês estão conseguindo captar o cenário bizarro que aguarda o cenário dessa humanidade? O que vai acontecer com este planeta Terra, o que vai acontecer é algo em que a mente humana ela não está apta para tentar entender o que é o período fatídico de grande tribulação na Terra. Eu ouço pessoas dizendo assim: não, pastor, você está equivocado, Jesus é amor, Deus é amor. Tudo bem, concordo que Deus é amor, mas é bom entendermos também que Deus é amor, mas a Bíblia fala que também Ele é um fogo consumidor. Nesse período será um terror para todos os lados, um pânico para todos os lados. Não haverá escapatória,
não haverá como se esconder, não haverá como se ocultar. A Bíblia fala que haverá um período tão bizarro, um período tão tenebroso nesse período de 7 anos de tribulação, que haverá e como que eu falo? Que haverá um terror, que haverá um pânico sobre este planeta Terra. Só que quando a gente falamos sobre esse assunto, algumas pessoas não dão crédito, algumas pessoas não queiram acreditar. Mas deixando de acreditar ou acreditando ou não, esse fato vai acontecer. Por mais que eu, pastor Lúcio Mauro, não quero que isso aconteça, mas eu não tenho que querer, irmão. Eu tenho que me preparar para ir embora. Porque a função do crente é dupla: servir a Deus e aguardar a sua volta. Aguardar o arrebatamento é a única coisa que crente faz. Servir a Deus e aguardar o rapto da igreja de Cristo na terra. O impressionante disso também é que a Bíblia diz que em sequência vai aparecer no versículo 13, João dizendo: e eu, João, vi que apareceu um anjo voando no meio do céu, e esse anjo entrou no cenário gritando, bradando com alta voz, dizendo: ai, ai, ai dos habitantes dessa terra, porque ainda haverá outras trombetas para serem tocadas. Deixando o cenário que mais misterioso. Eu posso imaginar como que estava João aqui neste momento. Como que estava o apóstolo apocalíptico aqui neste momento. João viu a primeira trombeta, que era o mar, a chuva de granizo com fogo caindo sobre a mata verde, queimando a mata verde. João viu que a segunda coisa foi cair do mar, matando a terça parte da população marítima com história de putrificação de seus animais. Terceiro, João viu que uma grande pedra vai cair na fonte dos rios, deixando amargas e assassinas absinto. João viu o sol, a lua e o sistema solar sendo feridos, para que não tenha mais brilho uma terça parte. E agora João está vendo que um anjo misterioso, ele entra no cenário e gritando: ai, ai, ai daqueles que ficarem na terra, porque ainda está faltando outras trombetas para serem tocadas. O negócio é muito sério. É tanto que João descreve lá no versículo de número 1 do capítulo 9 do livro do Apocalipse. João está dizendo que eu vi que um outro anjo, ele apareceu no cenário, e esse outro anjo veio trazendo a quinta trombeta na sua mão. E essa quinta trombeta na sua mão, eu vi que este anjo, eu vejo, dizendo João, que é uma estrela que caiu do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Olha o que João está dizendo para mim aqui. Eu vi que o quinto anjo tocou a sua quinta trombeta, e eu vi que uma estrela caiu do céu. E eu vi João, dizendo que entregou para aquela estrela uma chave, e essa estrela abriu o poço do abismo. O poço do abismo, meu amigo. O poço do abismo. Deixa eu dizer para você um detalhe aqui. Esse anjo que se refere ao capítulo 9 do Apocalipse é a pessoa de Satanás. É a pessoa déspota do diabo. Porque o único anjo que caiu do céu foi Satanás, conforme o relato de Cristo em Lucas capítulo 10, verso 18, e conforme o relato de Isaías capítulo 14, no seu versículo 12 até o seu versículo 15.
essa estrela que caiu do céu foi Satanás. E João está dizendo, eu vi que uma estrela caiu do céu e essa estrela foi entregue para ela uma chave. Uma chave. E eu vi também que ele pegou com essa chave e abriu que os porões do abismo, o poço do abismo. O poço do abismo. Satanás, irmão. Você quer Deus dando para Satanás a chave do poço do abismo. E a Bíblia diz que ele, com essa chave, ele vai abrir este poço do abismo. Eu gostaria que vocês entendessem, pasmem até alguns. Mas existe uma classe de demônios que estão até hoje alojados nos porões do abismo, trancafiados, desde o dia da sua rebelião com Satanás lá nos céus. A Bíblia diz que essa leva de demônios, eles nunca viram o planeta Terra, nunca ouviram a voz do ser humano, nunca pisaram no planeta Terra. Esses demônios que saíram do inferno, uma parte deles estão trancafiados no poço do abismo. Pedro, ele entra no cenário, muito especialmente lá no seu capítulo de número 2. No seu capítulo de número 2, Pedro está dizendo que eu vi que esses anjos caídos, porque assim como que Deus não poupou os anjos que caíram, que rebelaram, antes os entregou em cadeias infernais, presos para o dia do juízo. Satanás vai vir com a chave do abismo, irmão. Vai abrir os porões do abismo. E João descreve que eu vi que saiu do poço do abismo espíritos satânicos, com tanta ira, com tanta fúria, com tanto poder de destruição, que eu vi que eles subiram e cobriram o sol. Lembrando que o sol aqui já está ferido. João está dizendo que a fumaça tampou as nuvens, ocultando o restante do brilho do sol que ainda resta. E João descreve para nós. João descreve com muita precisão de causa que esses anjos, esses espíritos malignos que hão de subir nos porões do abismo. A Bíblia fala que esses demônios, lá no capítulo de número 9, verso 3 do Apocalipse, João está dizendo, e que da fumaça desse poço do abismo, eu vi que apareceu gafanhotos. Gafanhotos sobre a terra, tendo-lhe o poder dos escorpiões da terra. Gafanhoto, irmão, nós sabemos que ele é um inseto destruidor que voa em bando. E escorpiões é um inseto peçonhento, um aracnídeo peçonhento, venenoso, que dependendo de sua picada leva o ser humano a óbito. E João está dizendo que da fumaça desse poço do abismo, na sua quinta trombeta tocada, eu vi que Satanás, com a chave do poço do abismo, vai abrir o poço do abismo, vai subir da fumaça demônios, espíritos, agentes malignos de Satanás. E a Bíblia diz que João descreve com muita propriedade: corpo de gafanhoto, cintura de escorpião, cabeça de homem, cabelo de mulher, boca de leão, em bando, aparelhados como cavalo para o dia da batalha,
tendo coroa na sua cabeça e um líder, a saber, Apolion. Quando eu olho para o que João está dizendo para mim, eu vejo que corpo de gafanhoto aponta para quê? Para demônios devoradores. Quando João fala para nós que é corpo de escorpião, são demônios com poder venenosos, com veneno extraídos do inferno. Quando João diga para nós que são demônios com cabeça de homem, ele está apontando que são espíritos malignos com poder de raciocínio, poder da inteligência. Satanás, eles são os organizados. Eu costumo falar que o mundo infernal é um mundo muito bem organizado. Desorganizados são nós crentes. Mas um inferno é um sistema organizado. Porque Satanás, ele sabe aonde investe. Ele sabe aonde ataca. É tanto que ele aproveitou a ausência de Adão entre ele e Eva no Éden para aplicar o golpe na própria Eva. Porque se ele deixasse Adão por perto, com certeza Adão ia interrogar por que uma cobra está falando com voz humana. Satanás, ele é inteligente. A Bíblia fala que ele é ardiloso. É ardio nos seus ataques. Quando a Bíblia fala que esses demônios têm cabelo de mulher, está apontando para a sedução, para atrair. Poder de sedução maligna do inferno. Quando João descreve que esses demônios têm boca de leão, está dizendo que são demônios devoradores. Demônios com poder de devorar, sagacidade, fúria, predadores. E João está dizendo que esses demônios têm coroa na cabeça. Isso quer dizer o quê? São líderes. São domínios, líderes de si mesmos. O interessante disso tudo é que João ouviu dizendo lá no verso 4 do capítulo 9: e foi-lhes dito, não danifiques, isto é, não atingem a erva da terra. Lembrando que a erva da terra aqui já está sendo atingida pelo fogo que vai cair sobre a mata verde. Não danifique a erva da terra. Não danifique a verdura alguma. Lembrando que aqui a agricultura também está comprometida. Não danifiques, mas que somente os homens sejam afligidos, sejam tocados, sejam feridos, e que a Bíblia diz que somente os homens sejam literalmente feridos por esses agentes malignos. Sabe o que eu vejo nisso aqui? Eu vejo que esses seres satânicos, esses seres demoníacos, esses seres violentos, esses seres bárbaros, esses seres truculentos, esses seres terríveis, essas criaturas vindo do inferno com poder de destruição em massa, são aqueles anjos na rebelião com Satanás, que desde que foi expulso com Satanás ficaram preso, segundo de Pedro capítulo 2, verso 4, e Deus não poupou os anjos que caíram, antes entregou para cadeias eternas para que ficarem presos até o dia do juízo. Demônios que nunca viu o planeta Terra. Demônios que nunca pisou no planeta Terra. Haverá um pânico exagerado no planeta Terra que vocês não têm noção. Haverá um caos. Haverá um pânico. Haverá terror por todos os lados. Terror por todos os lados. Terror por todos os lados. E o que mais me deixa impressionado com isso é que João ele descreve com muita precisão de causa. Lá no capítulo 9,
lá no capítulo 9, e se eu não me engano, lá no versículo de número 9, lá no seu versículo de número 5, 9 e 5, João está dizendo: então foi-lhe permitido para que não matassem aos homens, apenas feria aos homens, e que não haver período de morte por 5 meses no planeta Terra. Irmão, você está tendo noção do que João está escrevendo aqui, irmão? João, diga para todos que esses espíritos malignos que vai vir para afligir o planeta Terra com poder de destruição em massa, esses gafanhotos vão atacar os homens e eles vão ser literalmente torturados, flagelados. Eles vão ser literalmente pânico, dor, aonde que esses seres malignos vão afligir os homens no planeta Terra, e eles vão, descreve aí, não terão poder de matança, ou seja, a morte, o espírito da morte vai estar recuada por 5 meses. Hoje, os seres humanos abraçam a morte. Nesse período, a morte vai fugir dos seres humanos por 5 meses. Todas as tentativas de suicídio será literalmente anulada. O elemento que for tentar suicídio nesse período aqui, ele vai sentir dor do suicídio, mas não terá como haver morte por 5 longos meses. E onde eles vão ser torturados, flagelados, massacrados por esses espíritos malignos que vão sair do poço do abismo. Jesus vem buscar a igreja. Vem. Acreditando ou não, Jesus vem buscar a igreja. Lá no capítulo 9, no versículo de número 6, 7 do livro do Apocalipse, João está dizendo que naqueles dias os homens buscarão a morte, mas a morte não os encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Lá no versículo de número 7 do capítulo 9 do Apocalipse, João descreve que os aspectos desses gafanhotos é semelhante a cavalos aparelhados para a guerra, ou seja, são demônios literalmente organizados. E o mais interessante que a Bíblia fala é que eles têm totalmente o poder de destruição em massa. Essa visão assustadora desse contexto apocalíptico é algo que a mente humana, eu repito sempre isso, é algo em que a mente humana, irmãos, ela não está programada para imaginar. Demônios com corpo de gafanhoto, cintura de escorpião, cabeça de homem, cabelo de mulher, boca de leão, aparelhados como cavalos para a guerra. Gente, e a Bíblia diz no versículo de número 5 do capítulo 9 que o seu tormento é semelhante ao tormento de um escorpião. Ou seja, os homens serão torturados não somente no corpo, mas serão também torturados na alma, irmão. Tormento significa súplica. Tormento é tortura. Tormento é angústia. Tormento é aflição. No verso 12 do capítulo 9, verso 12 do capítulo 9,
João está dizendo, e é passado já um ai. Um ai dos 3 ais que o anjo havia advertido a João. É passado um ai. E eis que depois disso virá outros 2 ais. Ou seja, ainda não acabou a sequência de trombeta. Tem 2 trombetas ainda para ser tocadas. E uma coisa interessante que o primeiro ai foi na 5ª trombeta, no verso 1 do capítulo 9, que é o poço do abismo, a saber, os gafanhotos. O segundo ai vai ser a 6ª trombeta, no capítulo 9, verso 13, onde que 4 anjos presos no rio Eufrates. O capítulo 10 do livrinho amargo, o capítulo 11 das 2 testemunhas. O terceiro ai vai ser no capítulo 11, versículo 15 e 19, onde que os reis da terra confessarão ao Senhor Deus como Senhor o Todo-Poderoso. Que Deus em Cristo Jesus fale melhor no seu coração. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe com esta palavra e que venha despertar a igreja de Cristo na terra o mais rápido possível. Você seja despertado o mais rápido possível. E que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde.